Estou empolgado por estar na casa do Senhor, escutem. Eu estava me preparando. Podem se sentar. Tem um eco aqui. Olá, 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 olá. Eu fiz uma cirurgia na segunda-feira, no dia 8, no septo. E eu estava indo bem até a manhã de sexta-feira, quando eu deveria ir ao Cristo para as Nações para a inauguração presidencial de Golan. E eu acabei sentindo muita dor. Fiquei tipo, Senhor, o que está acontecendo? Então, isso me trouxe um entendimento de que eu não devo andar na minha própria força, mas na força do Espírito Santo. Amém? E eu creio que hoje será uma manhã incrível. Posso pedir para vocês diminuírem as luzes em todo lugar? Eu quero ver o rosto de todo mundo neste lugar. Nossos pastores estão indo muito bem. O pastor Larry está com a pastora Tiz, mas ele deve voltar ao púlpito na próxima semana. Então vou pedir que vocês convidem alguém para estar aqui. Escutem, Deus está fazendo coisas grandes. Pastora Tiz está indo muito bem. E ela está do outro lado da montanha. E Deus está apenas nos preparando para algo grandioso que está vindo ao nosso encontro. Eu não sei se vocês entendem quando eu digo que algo grandioso significa algo grandioso. Quando digo que Deus está nos preparando para esta estação onde as pessoas virão aqui e dirão, eu quero que vocês tenham a cura, a restauração nesta casa, a liberdade, e é apenas uma questão de tempo. Amém? Então se preparem para o que Deus está prestes a fazer. Na verdade, era para eu pregar na semana passada. E eu tinha essa mensagem, eu realmente trabalhei nela por algumas semanas e Deus a mudou. Eu ia falar sobre amar Jesus de verdade. Bem, estamos vivendo em tempos agora onde há tanta pressão da sociedade, onde temos que ser melhores pais, temos que ser melhor marido, temos que ter melhor carro, temos que ter a melhor casa. Há tanta pressão, a gente se compara o tempo todo nas redes sociais. E muitas vezes não é verdade o que se vê do outro lado. Sabe o que eu estou dizendo? E eu estava escrevendo uma mensagem que dizia, e se nós apenas amássemos Jesus de verdade? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. É isso. E precisamos tirar essas pressões, mas acabei não pregando na semana passada. O pastor Luke trouxe a mensagem incrível, ele fez um ótimo trabalho. Vamos lá. O teste não é o testemunho. Amém? E escutem, há testemunhos aqui. Há testes, mas há testemunhos. Logo após a mensagem do pastor Luke, eu recebi uma mensagem de texto com várias fotos do pastor e da equipe em Israel. E vou pedir desculpas, mas vou mostrar essa foto de novo do pastor Larry. Pode colocar na tela. Uau! Isso me faz pensar. Como alguém das ruas de St. Louis, Missouri, pôde ir de viciado a Jerusalém? Como isso pôde acontecer? Eu acredito que esta é uma pergunta que a maioria de nós temos. Eu me lembro do meu primeiro ano na Cristo para as Nações, na faculdade de teologia. Quando eu cheguei lá, eu tinha todos esses sonhos, vou terminar a faculdade, vou pegar meu diploma, depois vou fazer isso e aquilo, mas surgiram perguntas e essas são perguntas que todos temos. Sabe, será que um dia vou conseguir realizar algo grandioso na vida? Será que você tem essa pergunta? Será que vou conseguir fazer isso? Será que algum dia serei capaz de fazer grandes coisas para o reino de Deus? Sou digno? Sou bom o suficiente? Essas são as perguntas que temos, especialmente quando estamos na faculdade, certo? Será que vou conseguir chegar do outro lado? Escutem, eu entendo que essas perguntas são normais, ok? Porque somos humanos, isso faz parte da nossa natureza. O problema é quando ficamos parados nelas sem fazer nada. Eu sou bom o suficiente, será que eu vou conseguir? Escutem, sim, a boa notícia que temos para vocês hoje é sim. Você vai conseguir porque Deus usa coisas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. E hoje estou aqui para te dizer, se o pastor pôde fazer isso, se o pastor que era um viciado em Missouri, agora está falando com presidentes do Brasil, ele falou com o presidente do Brasil, ele falou com o presidente da Guatemala anos atrás, e ele se encontrou com Trump tantas vezes. Se Deus pôde fazer isso com o nosso pastor, pastor Larry, Deus fará com você também, amém?
É muito importante entendermos que Deus usa pessoas ordinárias para estabelecer o reino dele na terra. Foi uma pessoa comum, Bill Trujillo. Vocês se lembram desse nome, Bill Trujillo? Quem fala de Bill Trujillo? Que bom que vocês estão lendo o livro dele e ouvindo. Deus usou Bill Trujillo, que tinha acabado de ser salvo fazia algumas semanas. Poucas semanas, e ele decidiu agir com ousadia, uma pessoa ordinária, para ver Deus transformar a vida do pastor Larry para que agora ele possa fazer coisas extraordinárias ao redor do mundo. Deus vai nos usar para realizar grandes coisas. Vou pedir que fechem os olhos agora, vou orar rapidamente. Senhor, tua palavra. Eu ando na tua força. Estou aqui, Pai, como um vaso hoje. E estou aqui para mostrar e ensinar que o Senhor pode usar qualquer pessoa. Não existe isso de sou um acidente. Todos fomos criados de forma maravilhosa por ti. E eu creio que nossos melhores dias ainda estão por vir. Nós declaramos bênçãos em teu nome hoje. Amém, amém e amém. Escutem. Em 7 de novembro de 1918, um menino comum nasceu numa pequena fazenda leiteira em Charlotte, Carolina do Norte. Esse menino comum era o mais velho de 4 filhos, criado como presbiteriano. Aos 16 anos, esse garoto comum, que era conhecido como esquisito, era um bagunceiro, quase foi expulso do grupo de jovens e quase expulso da faculdade também. Mas o mesmo garoto comum de quem eu estou falando agora cresceu, foi capacitado pelo Espírito Santo e começou a fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Romanos 8:11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito viverá em vós. Esse menino comum se tornou um grande evangelista em 1949. Ele já havia falado para mais de 215 milhões de pessoas, viajou para 185 nações e foi o único pastor a se encontrar com 12 presidentes dos Estados Unidos. Sabe de quem eu estou falando? Billy Graham. Se Deus pega alguém como Billy Graham, por que ele não nos usaria para grandes coisas em seu reino? Quero que vocês abram suas Bíblias agora em 1 Samuel 16, versos 6 e 7. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Mas antes de lermos, vou dar uma visão geral da história. Acredito que a maioria de nós já ouviu a história de Davi e Golias, certo? Levante a mão se você já ouviu. Acho que 90% das pessoas aqui. O que muitos não percebem é que Davi levou um bom tempo para cruzar a ponte entre ser alguém comum e começar a fazer coisas extraordinárias. Não foi simplesmente aqui estou, vou matar um gigante e pronto. Não, houve tempo, houve estações, houve processos pelos quais ele precisou passar para chegar lá. Então aqui vemos na história, em 1 Samuel capítulo 16, Deus diz ao profeta Samuel, ele diz assim: Samuel, pare de chorar por Saul. Esqueça isso. Ele cometeu muitos erros e agora eu o rejeitei como rei. Quero que você faça algo por mim. Quero que você vá, encha o seu chifre com azeite e vá a Belém, que eu lhe mostrarei o que fazer. Samuel fica assustado e diz: se Saul souber que estou indo, ele vai me matar. Não vai dar certo. Então Deus diz: leve uma novilha e diga a ele que está indo fazer um sacrifício ao Senhor. E adivinha? E Samuel obedece. Escute, se você quer bênçãos em sua vida, é importante entender isto. Obediência é a chave para a bênção. Obediência é a chave para uma vida abençoada. Então Samuel obedece e segue seu caminho. Quando chega lá, os anciãos perguntam: você vem em paz? Sim. O que está fazendo? Estou fazendo o sacrifício ao Senhor. Então ele vai até a casa de Jessé e convida toda a família para o sacrifício. Quando chega lá, Samuel olha para Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensa certamente: este é aquele a quem o Senhor quer ungir como rei.
E Deus diz, não, não é ele. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7 diz: Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é um ungido do Senhor que está aqui diante do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Ouça, essa é a parte principal disso. O Senhor não nos vê como o homem vê, ok? O Senhor não vê as coisas que as pessoas veem. As pessoas olham para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, ok? Quantas pessoas estão nos julgando por aí? A gente olha para elas e pensa, esse aí é um fracassado, não tem futuro nenhum para ele, mas Deus não vê desta forma. Eu me lembro de um amigo meu que estava me contando sobre um cara que entrou num restaurante certo dia e lá estava ele com a sua família, ele estava bebendo cerveja e agindo de forma estranha e então, de repente, quando a comida chegou, ele pegou as mãos dos filhos e começou a orar. E então o meu pastor, esse cara, era meu pastor na época, começou a julgar esse homem pelo jeito que ele parecia, sabe? Ele tinha uma aparência estranha, mas ele pegou as mãos dos filhos e começou a orar. E de repente, depois disso, o meu amigo, o pastor, decidiu ir conversar com ele. E esse cara ele estava agindo estranho, bebendo cerveja ali com os filhos, parecendo uma bagunça. E ele, na verdade, era pastor de moradores de rua, debaixo da ponte aqui em Dallas. Mais de 150 moradores de rua entregaram suas vidas debaixo daquela ponte, porque muitas vezes estamos olhando para a aparência exterior, mas Deus olha para o interior. Então isso é algo que precisamos entender e lembrar, precisamos parar de julgar as pessoas. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus usará o pastor Larry, Deus usará Billy Graham, Deus usará os comuns. Então você começa a fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. Vemos aqui que 7 filhos passaram. Samuel estava lá, pronto para ungir alguém com óleo. Ele olha para o primeiro e Deus diz não. Ele olha para o segundo e Deus diz não. Ele olha para o terceiro, quarto, quinto, não. Ok, 7 passaram e Deus diz não. Aí Samuel pensa, espera. Será que eu entendi errado o que Deus me mandou? Eu pensei que era para vir aqui e alguém seria ungido como rei? Tem algo errado. Então Jessé, o pai, olha para ele e diz, bem, eu ainda tenho Davi. Ele é mais novo. Ele está lá fora cuidando das minhas ovelhas. Samuel olha para ele e diz, traga-o aqui. Ok? Ouça, tem algo muito especial aqui. Traga-o aqui. Nós não vamos nos sentar, não vamos fazer festa, não vamos celebrar até que ele esteja presente. Sabe, muitas pessoas olham para você e dizem que você não é digno. Muitas pessoas olham para você e dizem você é um acidente, você é só alguém que se perdeu no caminho e agora está aqui. Mas ouça, eles não se sentarão até que você esteja presente. Não há celebração, porque Deus escolheu as coisas que confundem para confundir as que se acham sábias. É importante entender isso. Davi era o mais novo, era apenas um garoto comum. Aí Samuel está esperando ele ver 1, 2, 3, 4, 5, 7 filhos. E ele pensa, Deus está dizendo não. Ok, tem mais alguém. Ele está lá fora cuidando das minhas ovelhas. Traga-o aqui. Não vamos fazer festa até que ele esteja presente. Era normal que o mais novo cuidasse das ovelhas. Nenhuma habilidade necessária. A própria família dele não considerou a possibilidade de Davi ser ungido como rei. O próprio pai não considerava como rei. Ele não achava que seria o escolhido. O próprio irmão Eliabe o subestimou. Ele achava que ele era só um garoto em busca de emoção. Se olharmos para 1 Samuel capítulo 17, verso 28, diz que quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os outros homens, ficou muito irado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? O pai havia mandado ele levar comida. E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto?
Eu conheço o seu orgulho e a maldade do seu coração. Você veio só para ver a batalha. Eliabe olhou para ele e ele nunca pensou que ele se tornaria o rei de Israel. Ele subestimou Davi. 1 Samuel 17:33, Saul respondeu: "Você não é capaz de lutar contra este filisteu e enfrentá-lo. Você é apenas um rapaz." Estão dizendo isso para você. Você é apenas uma jovem. Você é apenas um rapaz. Mas ouça, Deus tem um futuro para cada um de nós. Deus usará o comum para realizar coisas extraordinárias no reino de Deus. Se Deus te deu a oportunidade de estar aqui hoje, eu quero que você entenda que você está aqui porque Deus tem algo para o seu futuro. Eliabe olhou para ele e pensou: não há chance. Mas Deus usa o comum para promover coisas extraordinárias. Mas há 3 coisas que foram cruciais para Davi atravessar a ponte de uma pessoa comum para começar a fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. Há 3 coisas que eu quero compartilhar com você hoje e quero que você anote. Elas são importantes. Isso não vai simplesmente acontecer. Não aconteceu assim com Davi. Não foi como, aqui estou eu, Davi, e agora estou matando um gigante. Não, foi preciso um caminho que você tem que percorrer. A primeira coisa que você deve entender é, você precisa conhecer a sua identidade em Deus. Se você não sabe quem é em Deus, não tem como Deus te usar, ok? Falta de identidade vai te impedir de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Houve uma pesquisa feita há algum tempo que mostrou que 37% dos jovens estão lutando com sua identidade e 95% deles relataram que já se sentiram inferiores em algum momento da vida. Davi sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que era escolhido por Deus. Ele sempre foi confiante por causa de quem ele era em Deus. Precisamos conhecer nossa identidade. Precisamos saber que somos uma nova criatura. 1 Samuel 17:45 diz: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel." Quando sabemos a quem servimos, quando conhecemos ao Deus que temos, Deus caminha conosco, entendemos nossa identidade e Ele nos leva além para grandes conquistas em nossas vidas. Você não é um erro. Muitas pessoas estão lidando com insegurança. E sabe o que é insegurança? Falta de identidade. Eu era muito inseguro. O jeito que meus pais me criaram, eles não fizeram isso para me prejudicar, mas para me proteger. E eu tinha que aprender a deixar às vezes o Gabe se virar. Eu estou tentando aprender a deixá-lo ir, deixá-lo voar. Meu filho mais velho está na faculdade agora. E às vezes eu sou tão super protetor com ele, sabe? E isso pode gerar o quê? Insegurança. E eu fui criado assim, eu sou um FP, filho de pastor. Fui criado na Assembleia de Deus. Anos servindo, sabia pregar, sabia liderar o louvor, sabia fazer o ministério de jovens, mas sabe o que? Eles foram tão super protetores comigo que isso me causou muita insegurança e eu tive que entender quem eu era em Deus para poder conquistar o que eu estou conquistando hoje. Ouça, eu não me importo, mas se você disser algo contra mim, não me importo com o que você diz, não me importo com o que pensa, porque agora eu sei quem eu sou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu sou uma nova criatura. Deus diz que eu fui feito à imagem dele, sabe? Porque somos obra-prima de Deus, ele nos criou de novo em Cristo Jesus para fazermos as boas obras que ele preparou de antemão para nós. Sabe o que diz em 1 João capítulo 5, versículo 18? Eu nasci de Deus e o maligno não me toca. Então, não me importa o que pensem, eu fui feito por Deus. Sabe o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16? Eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Ouça, eu tenho a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quando você entende sua identidade, você declara esses versículos sobre sua vida e nada pode te impedir de passar do comum para o extraordinário na sua vida. Há muitas pessoas hoje que pausaram suas vidas por causa de palavras negativas que foram lançadas sobre elas e por situações que as paralisaram.
Mas é hora de você começar a declarar a palavra de Deus. Muitas vezes nós não agimos como deveríamos. Queremos do nosso jeito, quando Deus tem os caminhos dele. Tudo que precisava ser feito já foi feito há mais de 2000 anos. Agora tudo o que preciso é voltar para a sua palavra. Eu sou filho de Deus. Eu estou por cima e não por baixo. Deus tem um plano para a sua vida. Então você precisa entender quem você é para atravessar essa ponte. Davi entendeu quem ele era porque ele passava tempo com Deus. Amém? E quando você passa tempo com Deus, você tem o discernimento de quem você é. A segunda coisa que é importante para entendermos é: você precisa ter coragem. O que é coragem? Coragem é a qualidade da mente que capacita alguém a enfrentar perigos e dificuldades com firmeza ou sem vacilar no coração. Ousadia, resolução. Davi tinha uma coragem que o mundo não podia entender, porque sua fé estava no Deus vivo. Eu olho para o pastor Larry, onde ele começou e onde ele está, e ele não tem medo de se posicionar. Isso é coragem. Isso é ousadia. Sabe, porque estamos onde estamos nos dias de hoje, muitas igrejas estão desaparecendo porque têm medo de se posicionar. Elas não têm coragem de falar a verdade. Elas não têm coragem de... Ouça, não podemos comprometer a palavra de Deus. Muitos pastores por aí estão comprometendo a palavra de Deus. Se Deus diz, eu fiz homem e mulher, é isso, não tem outro jeito. Mas temos medo de falar. Quando vivemos nossas vidas com Deus, como Davi, sua fé estava enraizada em Deus. Ele sabia que podia fazer qualquer coisa por meio de Deus. E é muito importante que entendamos isso. Salmo 16:8 diz: sempre tenho o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. É isso. Tenha coragem. Faça o que for preciso. Ouça, crianças estão tentando empurrar uma agenda nas escolas de vocês. O sistema educacional está um caos. Mas se vierem contra você, tenha coragem para dizer: ei, eu sou um rapaz, sou uma menina. Não há confusão aqui, eu sei quem eu sou. Entende o que eu estou dizendo? Isso exige coragem. Porque precisamos de coragem. Estamos vivendo neste mundo. Tenho boas notícias e más notícias. Boas notícias, Jesus está voltando em breve. Más notícias, as coisas não vão melhorar. Só vão piorar, mas aqueles que estão nele, estes vão atravessar tudo o que vier. E sairão do outro lado maiores, mais fortes do que começaram, porque tiveram coragem de defender a verdade, tiveram coragem de falar a verdade. Ouça, você e eu enfrentamos desafios na vida. João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ouça, aquele que está em você, aquele que está com você, é maior do que o que estão no mundo. Agora, como se tem coragem, pastor? Quando você conhece os caminhos dele. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Quando você conhece os caminhos dele, você tem coragem. Quando você conhece a presença dele também. Josué 1:9: não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso.
Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se Deus está mandando você marchar, se Deus está mandando você avançar, ouça, não olhe para trás, não olhe para a esquerda nem para a direita, apenas siga as ordens de Deus. Tenha coragem para enfrentar qualquer um. Tenha coragem para pisar na cabeça do diabo. Tenha coragem para saber que Deus está te levantando, que Deus está com você. Quando você está em obediência à sua palavra, Deus vai andar com você em qualquer circunstância. Não importa, o médico está dizendo que vou morrer. Ouça, essa doença não veio para a sua morte. Essa doença veio para a glória dele, para que as pessoas vejam que ele é um grande Deus. Ele é o maior médico que existe. A pastora Tiz é prova disso. A pastora Nancy é prova disso. A Dit é prova disso. Qualquer um que esteja aqui hoje, se você está aqui, você é prova de que Deus pega qualquer coisa impossível, o comum, para que você comece a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Eu me lembro quando fui ordenado pastor em 2015. E como eu disse, eu era filho de pastor, criado na igreja. E muitas vezes o que vemos é que querem que carreguemos esse legado. Mas muitas vezes não perguntam se temos o chamado. E eles te empurram. Eu senti que eu fui empurrado para o ministério. 2015, alguém disse, o meu pai falou, eu acho que o Anderson tem chamado e preciso ungí-lo como pastor. E me ungiram como pastor, me ordenaram pastor, mas eu não estava pronto para ser pastor. E eu me lembro de dizer à minha esposa, eu acho que éramos só eu, Pablo e o Gabe na época, e eu disse, ouça, eu sinto que realmente preciso ir para um seminário, preciso me preparar. Sabe, preciso experimentar a vida de ministério em tempo integral. Como é viver o ministério em tempo integral? Eu estava trabalhando em imóveis na época. E eu disse isso para ela e provavelmente ela não ficou feliz, estávamos indo bem na época. Não é, amor? Mas senti no meu coração que era para ir para o Cristo para as Nações. E eu pesquisei bastante tentando achar um seminário perfeito e o Cristo para as Nações na época era o único seminário que oferecia moradia familiar. E então eu liguei para eles e disse para a moça, olha, eu estou me preparando para ir para o Cristo para as Nações. O que estou planejando vou mudar em janeiro sozinho. Minha esposa vai ficar na Flórida e continuar trabalhando até eu conseguir um emprego. E eu ia estudar meio período das 8 ao meio-dia e depois arranjar um trabalho à tarde de 1 até quando fosse. E quando eu falei isso para a moça, que estava processando minha matrícula, ela disse, não vamos aceitar a sua inscrição. E eu disse, por quê? Eu só estou tentando ser sábio. Ela disse, você precisa ter coragem. E dar um passo de fé e largar seus empregos aí na Flórida e andar por fé. E se Deus realmente está te chamando, você virá para o Cristo para as Nações com sua esposa e seu filho e vocês não terão falta de nada. Mas é preciso coragem para largar um emprego e ir para outro lugar sem ter emprego. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.